eu ver, deixa eu ter certeza que eu estou gravando agora. Pronto. Pode perguntar, descontinuidade? Não, é só essa descontinuidade. A descontinuidade, eu vou te dar um exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu não estou com o WhatsApp aqui aberto, hein? Eu desliguei o WhatsApp web. Um minutinho. Deixa eu ver se tem. Consegui acessar o WhatsApp rápido aqui. Daí você trabalha com o quê? Deixa a pessoa tentar te ajudar. Deixa eu tentar caminhar na sua área. Pode ser que eu não tenha... Eu trabalho com acabamento. Que tipo de acabamento? Rebarbação. Rebarbação? Lixadeira, buril, essas coisas. Ah, tá. E aí, que peça, que tipo de peça ou equipamento você... Porque normalmente ela tem uma rebarba de algum processo, né? Tem. Retirada de rebarba de algum processo. Que processo é esse que você trabalha? Processo que veio da desmoldagem, né? Vem do forno. Aí vem para nós tirar a rebarba e seguir processo. Do forno? E ela vai para o forno. A peça, ela é uma... Você está na fundição? Como é que é? Ela vem, começa lá na moldagem, né? Uhum. Molda lá, vai do gusa, é o processo normal. E aí chega pra gente rebarbar ela. Você já viu alguma peça que ela foi refutada, foi refugada? Já, muito. Quais que são as principais? Eu estou te perguntando só para me chegar na sua dúvida, tá? Até bom que eu mesmo vou aprender os alunos também. Normalmente é trinca. Trinca, boa. Falta de material, excesso de material, entendeu? Uhum, falta de fusão, né? Não vou Isso, falar falta de fusão, né? É a questão ali do rechupe, por exemplo, que... Rechupe dá muito ali no maçalote. Uhum. Questão do maçalote, né? Por falta de material. Deve ter defeitos internos, né? Não preenchimento interno de alguma peça. Então, tudo isso é descontinuidade, tá? Agora, o que eu quero que você destaque é o seguinte: uma trinca é um defeito, ela é uma descontinuidade e também é um defeito. Por quê? Porque ela compromete. Isso, tudo que é aquilo que você falou, olha, isso aqui não serve, é um defeito, porque se você usar, você está com um grande risco de acontecer uma catástrofe, uma falta de operação de equipamento lá na frente, ok? Mas existe dentro desse meio aquela peça que você olha assim, olha, tá com... Eu estou vendo que tem um probleminha aqui, mas esse dá para passar. Tem algum exemplo que você lembra? Como é que é? Que tem uns que dá para recuperar, né, professor? Solda. Precisa da recuperação ainda? Eu ainda acho que quando se precisa de uma recuperação com solda, ainda é um defeito, né? Não deixa de ser um defeito. Dá para recuperar. Trinca no reverso da solda, por exemplo, né? Você faz ali aí o inspetor derruba, né? Fala, olha, não tem jeito, vai ter que fazer... Tira muito do especificado também, professor. Matou, já era. Matou a peça. Mas não tem nenhum caso lá que você vê que tem uma pequena... O nome é esse mesmo, tá? É descontinuidade. Ele tem a descontinuidade, ela está presente, mas a peça ela é aprovada assim mesmo. Okay? Junta fria, professor? Você sabe o que é junta fria? Junta fria, fala aí. Junta fria é tipo umas estrias que dá na peça, dá para você recuperar, entendeu? Você não vai jogar a peça fora por causa dela. Você vai dar uma desbastada ali para tirar essa junta fria. Tá difícil nessa área ter tá batendo todos no defeito, né? Mas existem casos em que, de repente, uma pequena porosidade não precisa nem de recuperação. Você sabe que está ali... Tem. Porosidade eu conheço. Eu dei um exemplo, mas eu não sei se cabe, tá?
Eu estou falando é que a descontinuidade, você não precisa fazer nenhuma reparação e você não refuga, você não rejeita a peça, mas você sabe que ela existe, mas ela não compromete o andamento, né, a operacionalidade e nem a segurança daquela peça no processo, ou daquele equipamento no processo. Entendeu? Entendi, pessoal. Tranquilo. Agora, Lá na empresa a gente chama de não conformidade, né? Mas aí precisa de avaliação junto com o técnico, né? é uma não conformidade em que você não precisa fazer reparo nem nada, mas ele Isso. pode rodar, tá? Então, isso é uma descontinuidade apenas. Agora, todos os outros defeitos que você falou é descontinuidade e defeito, tá? E aí, o que diferencia em si o defeito da descontinuidade? O defeito não pode continuar. Reparando ou sucateando, ele não pode continuar. A descontinuidade pode, ok? Beleza, pessoal. Agora eu entendi direitinho. Professor, agora o senhor falou na última aula, né, sobre o cilindro lá. É um furo que ele pode passar, né? Que ele não prejudica a peça, né? Isso, eu dei exemplo de um copo, né? Isso está até no Telecurso 2000, né? Esse material é do Telecurso 2000, eu até esqueci de colocar lá para vocês. Mas eu vou colocar. Eu coloquei as aulas aqui, ó. Esse é um exemplo simples, né? Existe uma bolha interna. O negócio da Baker também, não foi o negócio da solda lá, que deu zebra lá? Aquilo ali é gravíssimo, defeito. Aquilo é gravíssimo. Olha esse exemplo, né? Então, existe uma bolha que existe vazamento, tá? Esse vazamento, ele, se for água, né? Não corre, às vezes, nem risco de estourar, de ter um colapso estrutural, mas existe uma perda de operação, tá? Existe ali o cara vai pagar mais por causa disso, então é considerado um defeito. E a bolha que está em cima, né, uma bolha interna, um defeito de fundição, por exemplo, né, uma bolha é um defeito de fundição, mas que ela não altera o estrutural, ou seja, o reservatório ele não vai entrar em colapso por causa disso, e também não permite nenhum vazamento. Quer dizer, ali é só essa bolha, né, que não há vazamento, é só uma descontinuidade, porque ele pode operar com ela. Ele pode operar com ela normalmente, mas o vazamento não. Ele tem que ser ou restaurado, ou pega esse determinado equipamento e joga fora, né? Foi exatamente o que você comentou. Gota fria dá para restaurar, mas é um defeito. Por quê? Porque vai ter que parar um processo, vai ter que gastar um investimento para recuperar aquele equipamento em si. Mas ele pode rodar depois do respectivo reparo. Tranquilo? Tranquilo. Esse ensaio visual é muito fácil e agora... Acho que a gente fez esse aí não, né? Fez a letra B, né? Isso, fizemos. Então a gente passou daquele ali, você não lembrou. A letra B, né? Os fatores que podem distorcer a descontinuidade do ensaio visual são esse limpeza de superfície, acabamento da superfície, nível de iluminação, e seu posicionamento, contraste e o resto da superfície. E aí a gente entrou exatamente aqui na característica de alguns materiais que são auxiliares do ensaio visual. A gente pode começar aí com magnifying glass, né? Em inglês, ela magnify glass, que é a lupa, né? A famosa lupa. E aí, já se considera como equipamento, por quê? Porque uma ampliação ali de 50 vezes, né, ou 20, 30, dependendo aí do tipo de equipamento, a olho nu você não conseguiria enxergar. Então, há uma ampliação, então, não deixa de ser um equipamento auxiliar ao ensaio visual. A outra aí, qual que é esse, hein? Microscópio. Isso. Então, também é um equipamento de auxílio, todos esses, né? Olha o tuboscópio aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, antes de... Vamos colocar uns vídeos legais aqui pra gente... Nossa, tirei da aula. Espera que eu vou jogar você para os vídeos aí. Não, vocês já estão enxergando? Já.
Não, mas esse tipo de... Eu não consigo o som, né? Saiu tudo. Só um minutinho. Quando o trabalho virou remoto, ficamos preparados. Acontece que não é tão fácil. Só um minutinho. Professor, você tá dormindo de olho aberto, não? Não, acho que é a luminosidade dessa sala, né? Não, eu tô perguntando se você tá dormindo é de olho aberto, não? Você tá meio bagunçado, viu? Olha só. Lá no serviço, lá quando tá a cara meio de cansado lá, acabou que dormiu foi de olho aberto. É, rapaz, tem época que é muito pesado, né? Eu estava fazendo eu tenho processo de fechamento de síndico, né? Professor, peça gravado. E esse levantamento que eu tive que fazer foi muito pesado, né? Esse cálculo. É assim mesmo, desse jeito não. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Estão enxergando já? Então. Agora eu vou testar o som. uma tubulação, professor? Tuboscópio, né? Então, é aquele equipamento que ele tem uma sonda, você joga ele dentro de uma tubulação, alguma coisa parecida assim, você vai ter uma televisão, ou seja, não deixa de ser uma inspeção visual, né, robotizada em tubulação, mas é um auxílio que o equipamento tem que vai permitir você fazer a respectiva análise. Olha que legal. Só um minuto. Ô, Ziel, você conseguiu usar o tuboscópio para ver o problema lá? O especialista está aí. Né? Eu entreguei as amostras lá, na verdade, não é o que está dando problema, não é tubo, não é barra, então é maciça. Tem 5 amostras na oficina central para usinagem e 5 amostras no laboratório para ensaio de tração, dureza e tem outro ensaio para fazer. Eu devo ter resposta na semana que vem. Mas para tuboscópio lá é só em caso de material crítico, né? Que já apresentou problema no ultrassom ou no MPV. Mas o tuboscópio é dentro da empresa? É, dentro da empresa. Então tem equipamento lá, né? Tem. Nós temos. Mas igual eu falei, só é utilizado em alguns casos críticos. Agora o restante é tudo dimensional e visual, né? Quando passa pelo ultrassom e pelo MPV, aí vai para banco de VD. Aí lá são 2 inspetores que vão fazer toda a verificação visual do material. Ô, Davis. Professor. A visita vai ter que ser lá mesmo, ensino de trabalho. Não tem jeito, não. Tem tudo lá, ó. Tem que ser lá. Tem que ser na empresa do Oziel aí, a empresa completa. É uma empresa boa. Lá é outro patamar, lá é o Flamengo. Não é assim também não, hein? Então, vamos lá. Vamos rodar o vídeo. Você queria falar um galão, Davis? Eu tava assistindo os melhores e os piores momentos aqui de Cruzeiro e Náutico. Meu Deus. Não, moço, fala não, que jogo feio, crente aos pais. Vamos lá. Até o narrador era ruim, professor. Então tá danado. Olha o nome do cara lá, sou Camutanga. Que isso? Professor, mas esse vídeo aí, essa tubulação tá toda condenada, porque ela é trinca de fora a fora. Foi bom, né? Pegar um exemplo aí. Agora subiu um bocado de trinca aí, eu tava ruim demais. Não vai fazendo a varredura ali. Uma coisa interessante é que
a experiência, tá, gente, do operador, ela é importante. Um carrinho, tá vendo? Olha que legal. Professor, lá no serviço nós usamos muito isso aí. Lá chama, é um aparelhinho como se fosse o boroscópio que nós chamamos. Aí tem Buroscópio é o nome também. Continue. isso aí tem uma câmera na ponta de lá, onde tem. Isso aí nós usamos um bloco de motor para olhar as câmeras dele por dentro, onde não entra. Bloco de motor? É, os blocos de motor, onde as câmeras dele, a camisa dele é muito rasinha, aí tem que enfiar esse, como se fosse uma mangueirinha fininha mesmo, lá que é a câmera, né, para olhar. Aí como é que é? Aí, mas depois dele, sem abrir ele, como é que funciona isso? Onde que vai a vela ali? Não, igual tá olhando aí mesmo, sabe? Igual tá olhando aí. Aí olha, aí onde tem aquelas areia que fica dentro do bloco de motor, aí o operador vai tirando a taradeira. Ah, tá. É na parte de fundição, né? Estou pensando na manutenção, Não, estou mas é a pensando no parte motor. de acabamento de peças. Ah, ok. Entendi. Ali é importante, né? Porque você fala aqueles canais onde vai ter comunicação ou com água ou com óleo, não é isso? Isso. Eles não podem ficar... É a parte final mesmo, né, pessoal? É antes da parte de usinagem, né? Ah, ok. Antes da parte de pintura. Ah, entendi. Então, ela toda acabada, aí é o controle de qualidade mesmo. Um canal daquele que tiver obstruído, de repente joga o motor, funde o motor todo, né? Isso, tem que ter o operador. Interessante. Tem muita atenção. Excelente os exemplos aí. A turma é legal, viu? Cada um tem um conhecimento aí. Eu estou achando que se a gente juntar todo mundo aí com conhecimento, nós vamos ficar milionários, hein? Não vão, não? Lá na empresa tinha um cara lá que estava trabalhando com um aparelho lá, negócio de partículas. Ele me falou o nome, mas eu esqueci qual que é, só. Amanhã eu vou perguntar a ele. Ele passava naqueles martelos, umas peças que a gente faz lá. Acho que é para ver se vê trinca. Esqueci, não sei o que lá de parte. Tipo um imã, ele é forte pra caramba. Ele era portátil, porque o portátil é o Yoke, né? Não sei que tinha um imã, da força danada, não? A partícula magnética, ele parecia um U. Ele parecia um U. A gente vai ver os diferentes, né, tipos de equipamentos de partícula magnética, e você vai identificar qual que é. Se é o Yoke, se é um condutor. O condutor central não é, né? Tá? Ou se é um aparelho estacionário. A gente vai ver. O cara vai olhando ali, né? Tem que ter atenção, tá, gente? O cara tem que estar concentrado, tem que estar acostumado aí a ter porque acha um japonês aí, Jesus. Achei japonês. Professor, esse aparelho é caro, que eles falam lá, viu? Nossa senhora. Caro, né? Nossa, quando estraga uma câmera daquela lá, desdoida. A qualidade, gente, ela tem um preço. Por isso que eu falo, né? Quando o próprio, né, vocês comentam a respeito da inspeção, de ter um histórico, depende muito, né, do tipo de equipamento, se ele é crítico ou não, porque às vezes não compensa. Se você fazer esse tipo de inspeção para uma peça que não há essa exigência, você aumenta o preço do produto. E aumentando o preço do produto, a concorrência nada de passada, porque o cara vai fazer o mínimo, né? Não precisa de teste nenhum para a peça ser vendida, não tem requisito nenhum. Não faz, porque o custo hoje é um dos itens que mantém uma empresa competitiva. E todo equipamento de qualidade é bem caro, professor. É bem caro, ele encarece o custo, né, do produto final. E aí isso toma tempo, olha o tempo que o cara está. Professor, e dá para notar aí também o jeito que a parede do tubo, da tubulação, está bem oxidada, né, por dentro, né? Já tá bem condenado já essa tubulação, né? Ela é uma plataforma. É verdade.
Pelo que o vídeo mostra, parece que passava, era água ou então algum produto químico, né, para chegar a desfazer dessa forma aí. Você viu? Dá como se diz, né? Uma redução ali de redução da parede, oxidação, realmente, né? Acontece Quando ela tem essa redução de parede, ela tem redução de dureza também, não tem, professor? de dureza e o mais importante, de resistência. Tá? Eu não consigo desenhar aqui, porque eu não estou no PowerPoint, eu perdi esse arquivo de PowerPoint, mas aquela parede, aquela espessura, gente, ela representa em resistência do material. Tá? E é tanto que a parede, ela é calculada no projeto do vaso, da tubulação e da caldeira, e de tempos em tempos, essa espessura, e você vem ali com, por exemplo, um aparelho de ultrassom, medidor de espessura, e tem um nível que pode ser reduzido. Dependendo daquele nível, eu já vi isso acontecer, então o vaso ele tinha uma determinada espessura, e ela reduziu, a Petrobras ela mandou aquele vaso para uma pressão de operação. O vaso ele não foi condenado. Né? Ele estava trabalhando, por exemplo, a 21 kg força por centímetro ao quadrado, e ao longo do tempo foi reduzindo a espessura, ele estava bom para ser usado, mas não para 21. Mas por essa redução de espessura da parede dele, ele foi de 21 para fazer uma operação lá de 4 kg força por centímetro ao quadrado. Por quê? Porque aí eles chamam de PMMTA, né? Pressão máxima, né, de trabalho admissível, ela caiu, porque a parede caiu, ele foi trabalhar em uma pressão de operação menor. Só para vocês verem que, né, claro que se tivesse outros defeitos mais críticos e ficasse muito caro para recuperar, eles iam sucatear ele, mas ele ainda servia para uma operação, para outra operação com pressão de trabalho menor, de operação menor. Aí o aparelho tuboscópio, né, tem aí umas características, ocular, conexão elétrica, toda uma característica. Eu, particularmente, com esse equipamento, eu não trabalhei, tá? Não sei se alguém queria comentar, alguém já trabalhou, mas não é um tipo de aparelho que eu tive experiência ali, que já fiz. Eu mexi com partículas magnéticas, líquido penetrante e ultrassom. O professor mais trabalhou. Eu já vi, foi um vídeo de um inspetor de solda no Instagram, chama Mundo Sol. E ele com esse equipamento aí, eles fazendo a inspecionagem, né, da solda dentro da tubulação para ver a forma que tá. Ah, sim, é a tubulação que deve ter um diâmetro pequeno, né? E o reverso da solda, né, que é aquela parte interna ali, que é complicado, normalmente ele deve ter comentado, né, que coloca um nitrogênio ali para fazer uma solda. Isso, eles tampam a boca de uma parte do tubo, né? Uhum. Tampam o final dele, né? A entrada, né? Uhum. E fazem a solda de raiz, né? Aí o inspetor pega e passa esse negócio para olhar se a raiz o tanto que ela aprofundou, né? Se tá tudo certinho. O soldador dá continuidade lá. Bacana. Falando de solda, professor, você viu o vídeo lá da Sub 7? Ah, eu falei que ia mostrar, né? É interessante o pessoal que trabalha de solda aí. Espera aí. Boa. Professor, você podia montar uma empresa e contratar nós todo mundo trabalhar com o seu, Tem muito conhecimento, eu falei, né? Tem muito conhecimento aí envolvido e acho que aí fica milionário aí, hein? Não? Ou o senhor vai ficar milionário ou o senhor vai quebrar, professor. Como assim? Uai. Se bem que nós aqui parece que a nossa qualidade é boa. O salário nosso vai ser caro, hein? Tá falando o quê? A mão de obra aqui não é fácil não, pessoal. Jogador caro, viu, professor? Jogador caro, viu?
Se contratar nós, pode saber, viu? O passe não vai ser barato, não, né? Entendi. Vou mostrar esse vídeo que Cadê você? Cancela. Guia. Que o Zé mandou, muito bacana. Já estão enxergando? Projeto híbrido. Tá aparecendo aqui. Então, olha que legal esse aqui, tá? Esse aqui claro que tem toda a característica de solda, de ensaios, mas também lembra aquela aula que a gente falou sobre a elasticidade, né? Olha a elasticidade, ou seja, a característica desse tipo de equipamento dos tubos, toda essa parte da tubulação, que ele consegue ter uma flexão e voltar para a condição inicial. Muito bacana. Com grande experiência em engenharia e construção em águas profundas, a Subsea 7 foi contratada pela Petrobras. O som tá bom? Só para perguntar antes de continuar. Só testando. Tá legal. Então, beleza, agora vai rodar direto. Para a execução do projeto híbrido, cujo escopo contempla lançamentos de dutos rígidos e flexíveis. A segunda campanha de lançamento de linhas rígidas deste projeto consistiu na fabricação, instalação e pré-comissionamento de dutos rígidos no campo de Marlim Leste, na Bacia de Campos, e no campo de Golfinho, na Bacia do Espírito Santo. Ainda como parte do escopo, a Subsea 7 recuperou e instalou PLETs em ambas as extremidades das linhas de Canapu e P12P, em Marlim Leste 2. A linha de Marlim Leste 2, de lâmina d'água variando de 1.100 a 1.300 metros, interliga o FPSO, cidade de Niterói, à plataforma P40. A extensão desta linha é de 11,1 quilômetros, com 10 polegadas de diâmetro. As linhas de Golfinho 2, com profundidades variando entre 1.445 a 1.575 metros, interligam os poços P12 e P13 ao FPSO Cidade de Vitória, com a extensão total de 22,88 quilômetros, com diâmetro de 6 e 8 polegadas. Em suas instalações de Ubu, município de Anchieta, Espírito Santo, a Subsea 7 realizou as atividades de soldagem e fabricação dos stalks, com 1 quilômetro de comprimento. Nesse empreendimento, a Subsea 7 coordenou a participação de diversos fornecedores de materiais e empresas subcontratadas. Os equipamentos e acessórios, assim como a prestação de serviços de híbrido, segunda campanha, começaram em abril de 2008, envolvendo as seguintes empresas: Valorec Mannesmann, de Belo Horizonte, Minas Gerais, responsável pela fabricação dos tubos, fornecidos pela Petrobras. Cameron e Akerk Werner, responsáveis pela fabricação dos PLETs fornecidos pela Petrobras. Sacor, responsável pela fabricação dos anodos de sacrifício fornecidos pela Petrobras. Breteiro Shaw, responsável pelos revestimentos anticorrosivos. Waterford e Halliburton, que dividiram as atividades de pré-comissionamento. À medida que eram fabricados e revestidos, os tubos foram transportados para a base de Ubu. Em novembro de 2008, foi iniciada a fabricação dos stalks. Os stalks fabricados foram armazenados em áreas específicas até a chegada da embarcação de lançamento. Em março de 2009, a fabricação foi concluída com sucesso absoluto. Um a um, os stalks da primeira linha instalada, Marlim Leste 2, foram posicionados sobre a linha de bobinamento e soldados, formando um tramo com cerca de 11,1 quilômetros de extensão. Os stalks foram soldados um a um e carregados na embarcação Seven Oceans. A embarcação Seven Oceans foi construída especialmente para a instalação de dutos rígidos em águas profundas. Possui 157 metros de comprimento e é equipado com um carretel capaz de carregar 3.500 toneladas de tubos de aço.
possui torre de lançamento de 400 toneladas, que permite realizar operações a mais de 3.000 metros de... Vocês perceberam aí que o tubo está sendo enrolado igual a linha, né? Claro que eu exagerei aí, mas é isso que está acontecendo. Profundidade. O carregamento foi iniciado pelo lead string, um primeiro trecho de tubos com a finalidade de inicializar o bobinamento do tramo no carretel do navio. Após o carregamento do duto, o Seven Oceans navegou até a localização do campo de instalação e, após realizar calibração do seu sistema de posicionamento, iniciou o lançamento dos dutos. Estruturas submarinas foram acopladas à tubulação e em suas extremidades para permitir o futuro comissionamento dos dutos. Anodos foram soldados à linha durante o lançamento para permitir proteção catódica. Enquanto o lançamento era realizado pelo Seven Oceans, as atividades de suporte da linha de Marlin Leste 2 foram prestadas pelas seguintes embarcações: Size Rangers, Seven Seas e Norman Installer, embarcação contratada de terceiros para atender especificamente as demandas do projeto. Dentre as atividades de suporte, destacamos o pré-comissionamento das linhas. Em julho de 2009, após um período prestando serviços para outro empreendimento da Subsea 7, o Seven Oceans reassume a função de instalação de dutos e equipamentos. Para a instalação da linha de Golfinho 2, o Seven Oceans realizou 2 viagens, incluindo em sua primeira viagem os pletes de Canapu e em sua segunda viagem os pletes de Marlin Leste 2. Conforme instaladas, as linhas foram submetidas a testes hidrostáticos e pré-comissionamento. Os dutos de híbrido 2 foram alagados, limpos e calibrados utilizando 3 pigs, que foram impulsionados pelo equipamento conhecido como Subsea Pigging Unit. Após o término da operação de enchimento, os dutos foram testados hidrostaticamente e entregues à Petrobras, com os químicos especificados em contrato, condição primordial para sua correta hibernação. O gasoduto de exportação de Marlin Leste 2 ainda foi desalagado, condicionado e inertizado, sendo entregue à Petrobras conforme requisito contratual. Todas as atividades foram realizadas seguindo os critérios estabelecidos na DNV-OS F-101, sendo testemunhadas e aprovadas pelo representante da Bureau Veritas a bordo durante toda a execução do trabalho. As atividades foram planejadas de modo a atender os requisitos contratuais de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde da Petrobras, além da legislação aplicável através do comprometimento e participação de todos. Projeto, hein, professor? E o mais bacana nesse negócio aí também, né, rapaz, esse material que essa tubulação é feita, né? Porque eles conseguem enrolar ela, transportar ela e depois desenrolar ela sem ela sofrer nenhum dano, né, bicho? É um processo interessante, Rosiel. Esse navio aí é top também. Rosiel, ainda a Valorec ainda fabrica dessa tubulação ainda ou foi só para essa obra? Fabrica, ela tem... na verdade, a gente fabrica para as empresas petrolíferas, né? Então, tem várias outras empresas. Até que aqui no Brasil, eu não sei se continua com esse processo. Eu lembro que para esse projeto que teve lá no Rio de Janeiro, eu esqueci como é que é o pré-sal, né? Fabricou-se desse material, mas a fabricação hoje está mais concentrada na exportação. Esse projeto está mais concentrado na África. Então, a maioria desses materiais aí que vocês veem nas carretas aí, né, com o corpo branco e a ponta roxa aí, a maioria é exportação, está indo para a África. No Brasil, eu não sei qual que é a porcentagem do material que fica aqui, mas a produção continua assim. Esse teste do PIG, né, ele me lembra um processo que aconteceu
Porque aquele pig ali é uma pressão que você joga, né? Ele tem que sair do outro lado. É um teste, de certa forma, para ver se existe alguma obstrução. Ainda mais gás, né? Imagina, passa por um ponto, que ele vai aumentando a pressão, vai sair por algum lugar. Mas eu vi uma demissão acontecendo, porque não foi nem foi com eletroduto. Eletroduto é para passagem de cabos, fios, cabos de dados, redes, essas coisas, né? A qualidade falou, olha, tem que fazer um teste da esfera. Então, é um pouco parecido aqui, mas tinha que passar uma esfera ali no material até leve, então a gente jogava pressão, colocava a esfera, jogava a pressão, e ela saía do outro lado, ou seja, não tinha obstrução nenhuma. E a produção naquele civil, né, gente, não, tem que fazer, e a qualidade tem que fazer o teste. Né? O cara mandou e-mail, vou fazer o teste, né? Não fez. E a estrutura que ia por baixo desses eletrodutos era grout, era um cimento que era muito, vamos dizer, uma especificação ali bem técnica. Por quê? Porque ia equipamento por cima e tinha toda aquela questão de vibração, peso, e por aí vai. E o cara não fez o teste, rapaz. Mesmo a qualidade em cima falando, o cara não fez o teste. Deixa eu falar, tinha que produzir. E aí chega a dona do contrato, né, e vai passar os cabos não passam. Imagina que um cimento especial para equipamento eletromecânico tem que ser quebrado porque o eletroduto não permite a passagem de cabo. Aí o que acontece com a empresa, que era a empresa terceirizada, né? A dona, né, do contrato falou, não quero nem saber, vai ter que quebrar, e toda a questão depois de fazer o processo desse cimento com o catalisador ideal é seu, o custo é seu. Se tivesse feito o teste antes, gente, eu lembro que só de eletroduto, só de compra de eletroduto, o prejuízo foi mais de R$40 mil na época. Então, infelizmente, o responsável pela montagem civil, ele foi demitido, né? Mas a empresa ficou com um prejuízo aí bem considerável, vamos falar enorme por causa disso. Tá? Porque a gente, com muito sempre fez essa questão de qualidade produtiva. Nossa, isso dá um problema, rapaz. Produzir, nós tem que produzir, aí chega lá na frente, aquela situação que o produto tá fora, deu desvio. Nossa, muito. Você vai na qualidade, Luciano? Oi? Você está na qualidade ou está na produção? É uma briga de foice. Eu trabalho, eu sou inspetor de qualidade. Ah, ok. É bom que você já tem conhecimento, você sabe que tem que ter um posicionamento, né? O cara da qualidade, ele tem que ser firme, tem que fazer. Maxwell passa raiva na área. Maxwell passa mal com isso. O Maxwell da produção. O Maxwell, ele trabalha na área lá junto com coordenando o pessoal da produção lá. Aí, quando diz, o cara chega e tá com problema na peça, os caras descem o porrete na produção, chega lá, o material tá ruim. E a não qualidade, ela é muito cara, né? Muito Nossa, caro. demais. É praticamente 3 vezes mais do que você gastou para produzir. E o maior problema, eu não sei se o Luciano, o Maxwell e os demais vivem isso aí, né, nas empresas, né? É como que você fica frente ao seu cliente, né? Porque você tem um prazo de entrega, né? Isso. Você tem um lead time para entregar. E aí você atrasa porque teve problema na qualidade. E aí eu falo porque eu passo por isso, que lá na empresa a gente tem um sistema chamado concessão. Ou seja, nós produzimos fora do especificado que o cliente pediu, e aí essa concessão é o quê? Você dá a cara a tapa para o cliente e pergunta para ele, olha só, eu produzi fora do especificado, você aceita? Então, eu tenho um desafio, eu tenho 30 concessões para apresentar.
Então, tipo assim, eu tenho que descobrir qual que foi a causa raiz do problema, se foi operacional, ferramental, qualidade da matéria-prima, eu tenho que descobrir o que foi. Você faz o famoso Apresentar isso para ele. vertical. Você faz o famoso Isso. espinho de peixe. Isso, E o aí eu tenho que problema apresentar isso para a gerência e a gerência dá de acordo, né? Se eu apresento, se ele concordar com a análise, e aí expõe para o cliente, ó, nós erramos em tal processo. O produto está dessa forma. Aí se o cliente aceitar, claro que ele vai querer um desconto, né? Mas ainda aí, se você queima o filme da empresa, então, tipo assim, a qualidade é um negócio complicado demais, tá? você tem que mandar um relatório enorme sobre essa concessão. Nossa, explicar Exatamente. tudo o que aconteceu. Exatamente. É doloroso, viu? Aí, como se diz, o cliente fala, não, me atende, mas fica com o pé atrás, porque e aí? Como é que eu vou confiar em comprar um material novamente? Exatamente. Pessoal, aqui na turma só tem cobra criada, não, você tá doido. Isso é bom, Isso. Ivan. Isso é bom, Ivan. Isso é bom. Eu sempre falo que no meio que você está andando quer dizer que é a média do que você é. Pronto. Aí você pode ficar tranquilo. Se você está com fera, você vai ficar mais fera. Bom, beleza, gente? Então, foi bom esse vídeo aí. Deixa eu ver. Vamos voltar para o tuboscópio aqui. Maxwell, tudo Professor, bem? esse isolamento que eles colocaram nesse tubo, aquilo é alguma espécie de isolamento térmico? Pelo que eu entendi, é corrosivo. É isso mesmo, é anticorrosivo. Porque a água do mar ela é extremamente corrosiva, né? Então você precisa de um processo eu não sei nem que material que é, mas ele é chato, a água do mar. Você tem que ter um sistema contra a oxidação ali, corrosão pesado. Bom, utiliza um ensaio visual de câmeras de TV em circuito fechado, quando a peça ensaiada é local de difícil acesso. Então, algumas características que o tuboscópio ou algum processo, né, de câmera e TV, o local de difícil acesso. Alguns comentaram aí, alguns tubos, né, não tem jeito de entrar dentro dele, então precisa de algum equipamento, né, para fazer isso. Precisa ser monitorado por um longo espaço de tempo, né, e fica sendo gravado ali, que pode-se ter um backup em relação a isso. Local de risco de vida, apesar que nem sempre isso acontece, né, e tem outros meios de resguardar a vida, né, em locais inclusive tem a NR36, se eu não me engano, quem é bom de segurança do trabalho aí, local confinado, né, tem casos complexos aí, e grandes extensões. São alguns exemplos que esse tipo de equipamento pode ser utilizado. Aí, né, a gente viu o vídeo, né, mostrando, e aí um exercício aí só para a gente dar uma quebrada, vocês não ficarem tensos aí. O seguros abaixo consiste em um padrão de verificação da habilidade visual do detetor de cores denominado. Então, quem não consegue enxergar um desses dois números é muito rico. Deve ter mais de R$1 milhão na conta. Maxwell, você está enxergando aí o número da direita? O primeiro é fácil, né? O azul e o outro colorido. O Maxwell está aí? Acho que ele não está aí hoje, não, né? Ninguém está enxergando aí o número? Acho que o Maxwell dormiu. É o 6, professor. 6? É o 6, né? 6. Estou viciado já nesse teste. Tem que fazer ele de 6 em 6 meses? Não, todo ano. Todo ano, né? Todo ano. Ah, bacana, né? Então, aqui, ó, habilidade visual do inspetor em ver cores, denominado, qual que é esse teste? Dá para ir pelo ó, professor? Entendeu? Não, esse é o Ishihara, tá? Esse é o teste chamado de Ishihara. Isso?
Esse teste aí é estiagem. Essa questão é estranha, né? Vamos ver se É você sempre bom, o Ivan que fraga de sol dele. levar a bola, caiu aí para você chutar no ângulo. Como é que é, professor? Passar a bola para você chutar no ângulo. Professor, lugar difícil acesso, assim, a gente usa geralmente é o espelho, né? Porque você coloca o espelho assim por baixo e olha, ele pega e te mostra, né? Artilheiro nato, né? Artilheiro nato, exatamente a letra B aí, ó. Aí, ó, vou falar com você, velho. Passar a bola pro cara certo. Essa aí vai pro Kahoot, parceiro. Agora, gente, a matéria é pequenininha, tanto que o professor aí deu uma enrolada. Então, eu não vou demorar, tá, gente? Deixa eu ver se tem aqui. Esse Telecurso 2000 visual é muito grande. Vocês já até comentaram, né? Muito legal. Depois vocês dão uma olhada nesse link aqui. Esse tubo aqui de 16 milímetros por videoscópio também é legal. Deixa eu ver se robotizado foi o primeiro. Vamos ver o drone, tá? Aí, se a gente não tiver mais nada para comentar, a gente encerra. Se for o caso, outro dia a gente repõe aí, se a gente quiser outras aulas. Tá, gente? É porque também não vou ficar enrolando aqui. Tranquilo, professor. Com coisas. É bom. Que a gente terminou o conteúdo de hoje, né? Professor, você gosta de basquete, né? Mas eu gosto de um documentário, que talvez está chamando aí, né? Você vê que a internet hoje entrega a gente, né? Imagina se eu estivesse dando sobre narcotráfico de drogas, né? Ia aparecer ali. Mas é porque tem um documentário muito bom, chama Last Dance, né? Eu não sei como é que ele é em português, um documentário da Netflix, mostrando aquele time do Chicago Bulls, no último ano, que o Michael Jordan e o Scott Pippen... Nossa, essa série é massa demais. Por isso que aparece aqui, de vez em quando eu fico vendo alguns jogos do Michael Jordan, né? Por isso que está aparecendo ali. Cara, era um monstro, né, professor? Nossa, esse cara era muito... Realmente... um cara que fez a diferença, né? Eu gosto muito. Aí, professor. Oi? Aí. Não. Estão me escutando? Sim. Olha lá, como as batatas fritas do McDonald's. Isso aí não sei por que está no algoritmo do Google, né? Nunca pesquisei sobre batata. Agora o motor elétrico eu sei que você já pesquisou, professor. Ah, sim. Tá, cara. Pior que, engraçado que foi essa semana, tá? Antes de ver o drone aí, é porque apareceu um kit, não sei se vocês já viram, kit de transformação de água para hidrogênio. Já viram esse aí ou não? 12 de 14,47. Aí você compra um kit de conversor, você joga água lá, ela transforma essa água em hidrogênio, e você economiza no seu cálculo. Tem alguma coisa errada nesse negócio. Tem um professor amigo meu, né, que é até do... Você fala do carro movido a água, né, professor? Isso. Eu vi isso aí. Então, o cara transforma a água lá, extrai o hidrogênio lá e usa como combustível. Aí ele mandou um vídeo para mim que eu achei muito interessante. O cara é muito metódico, sabe? Ele pega um Honda e ele vai mostrando os procedimentos que ele faz. Muito bom. O vídeo acho que é 30 minutos. E aí no final, primeiro ele mostra que esse hidrogênio, ele não economiza nada, tá? Pelo menos esse kit que eles estão vendendo aí não economiza nada. E aí ele faz o segundo teste para ver se há um aumento de potência. E aí quando ele faz o segundo teste de aumento de potência, o carro parece que ele fica... ele dá
ele dá como se fala, um sinal lá, né, com a sonda lambda centralina, e aí ele fala assim, nossa, parece que o carro ficou mais esperto. Aí ele fala assim, cuidado com aquilo que a gente quer ver, né? Porque o que acontece, na verdade? Na centralina e os sensores dentro do carro, eles não conseguem identificar o que está acontecendo ali, e não conseguem queimar esse hidrogênio, e no teste que ele fez, na verdade, acontece uma redução de potência, ou seja, no final das contas, não economiza gasolina nada, fica na mesma quantidade de gasto de gasolina, mas o carro perde a potência. Puxa vida, né? E esse negócio aí está pipocando para tudo quanto é lado. Eles estão vendendo isso aí, né, esse conversor aí, direto. E aí eu fui pesquisar, esse cara mandou esse vídeo, eu gostei. Agora, a Toyota está lançando o Mirai, né? O Mirai, ele é uma mistura de hidrogênio e oxigênio, mas não é direto no motor. Não é direto em transformação de combustível, e sim para gerar energia elétrica para a bateria. Parece que vai ser uma bomba, viu? Só não expandiu mais porque nos Estados Unidos não tem tanto postos de hidrogênio para fazer abastecimento do carro. Depois você dá uma olhada nesse Toyota Mirai para você ver que legal. Eu não sei se foi esse Toyota. Eu vi uma propaganda que eles fizeram para mostrar o carro elétrico que eles fizeram. Que ele tá dentro de um tanque de água, todo vedado, ele vai e sai de dentro do tanque de água, não sei se é o da Toyota. Não sei, também não vi. Legal, hein? O carro sai de dentro da água, sabe? Uhum. Ele é todo elétrico. Bacana, depois eu vou ver. A Tesla, né, tá chegando forte com carro elétrico, então a gente tem novidade aí para frente. Beleza, vou passar aqui para vocês. Bacana, Luiz. Depois eu vou ver esse aí que sai da água. Pode ser o Toyota Mirai. O som tá bom aí? Tá. Beleza. Isso é um teste visual com drone, tá?
Quer aumentar as suas vendas? Bom, antes de despedir de vocês, mensagem bacana, né, que eu acho muito legal essa expressão por drone, é o seguinte, né, às vezes a gente fica com muito medo de falar, poxa, a tecnologia está chegando e invadindo tudo. Agora, esse drone, quando eu vejo eu gosto até da música, acho bacana, eu penso o seguinte, poxa, às vezes, em vez de a gente ficar com medo, por que não a gente estudar e se especializar mais? Porque olha esse drone, por exemplo, o drone ele não faz inspeção de solda sozinho, ele melhora muito o recurso do inspetor, mas a experiência, o conhecimento e tudo tem que estar lá e tem que existir ainda, perfeito? Então, Verdade. um abraço, né, uma reviravolta, né, desse medo que a gente tem da tecnologia, e vamos sempre pensar usar ela a nosso favor. Um abraço, obrigado, viu, gente? A participação de vocês está legal demais, e boa semana para vocês. Beleza, professor. Com Deus e bom. Professor, boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, galera.